Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda clientes tóxicos, o que são e como despedi-los, pontos de referência em marketing e a sangria na Amazon. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Que sangria? Eles na Amazon gostam de sangria, é isso? Então, estão a sangrar. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 94º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing favorito, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá Diogo. Alô? Olá Fred. Olá. E olá Miguel. Olá. Muito bem. Bom, estamos mais que apresentados. Miguel deixou aqui coisas ali no escritório dele. Não, é pá, nós metemos na Muito porta, bem. mas Já aquelas voltou. porcarias têm os cabides. Pá, que eu acho que é muita má ideia, porque Tá não certo. fecha a porta. Tipo... Muito bem. Obrigado, Miguel, por te apresentares. E calha bem, esta semana, como é habitual, és o primeiro. És o primeiro na fila. Não vais pedir para a gente regravar, porque sabes que isto agora é gravado em fita magnética e sabes ao preço que eu isto não está. sou desse. Portanto, Miguel, tu vais falar de clientes tóxicos, o que são, onde é que eles habitam, como detectá-los, precisamente, e como despedi-los. Exatamente. E vais fazer aqui dicas práticas para isso. Portanto, mantenham-se atentos. É verdade. Força. Muito se tem falado nas últimas semanas sobre patrões e ambientes de trabalho tóxicos, principalmente nas Big Techs, como vamos falar um bocadinho mais tarde neste podcast, e grandes telenovelas têm ido parar às redes sociais. Eu esta semana quero falar sobre um tipo de cliente que pode destruir literalmente a nossa sanidade mental enquanto marketeers, freelancers, donos de empresas, ou bem, epá, como tudo. Este é o tipo de cliente tóxico. Em primeiro lugar, o que é o cliente tóxico? Um cliente tóxico é aquele tipo de cliente que assim que entra pela porta adentro, ou vemos o seu nome no telefone ou no e-mail, ficamos logo estressados. Pá, o motivo do nosso stress é aquele cliente que é muito chato, é extremamente exigente para aquilo que paga, é confuso, não sabe bem o que quer, está sempre a encontrar algum problema. É aquele cliente em que nós nos sentimos tensos sempre que falamos com ele, ok? Sempre que temos de lidar com ele. Ao longo de 20 anos eu tive uma mão cheia deles, pá, posso dar graças a Deus não ter tido muitos. E vou deixar aqui alguns sinais que li num artigo, que por acaso já perdi o link, mas depois vou encontrá-lo, que fala um bocadinho sobre este tipo de cliente tóxico, porque ele aparentemente, não sou eu o único que já teve de lidar com eles. E este artigo de blog apresenta 9 sinais de que um cliente é tóxico, e eu quero saber a vossa opinião sobre cada um destes tipos de clientes. Então pronto, o primeiro Muito bem. sinal, um cliente tóxico aproveita-se de nós. Nós geralmente o princípio de uma relação com um cliente tóxico começa assim bem e é uma relação de cortesia, mas passado uns tempos este tipo de cliente começa a pedir borlas, a pedir aquele favorzinho que não custa nada, começam a pedir conselhos e serviços que não estão orçamentados, descontos especiais, e quando nós damos por nós mesmos estamos numa daquelas situações em que o cliente parece que existe, nós estejamos sempre disponíveis, só porque atendemos uma vez o telefonema ao fim de semana, a partir daí temos de estar sempre disponíveis e liga-nos sempre ao fim de semana, porque afinal de contas é o serviço que ele sempre teve. Algum dos ilustres já caiu neste tipo de situação? Bom, é assim, a tua abertura e agora isto, eu ia dizer que tu estavas a fazer uma catarse. Foi o que eu achei. Estavas aqui a exprimir o que é que te aconteceu. Exato, Pronto. já. Eu ainda pensei que tu ias dizer as coisas de uma forma que dava para encaixar nos problemas Esse aí é o nome, diários não era? que os hotéis de Turim têm. Ainda pensei que ias falar dos clientes do Ricardo, mas afinal não, afinal era mesmo a cena tua. Não, mas é muito generalista. Não, Por mas- acaso tive uma experiência recente que me levou a escrever este artigo. E está muito interessante. Sim. Olha, uma coisa que eu acho que pode acrescentar valor a quem está a pensar em criar um negócio é que 90%, não, 90 a 80% do que o Miguel disse vai acontecer. Mas não, mas vai acontecer. Fará parte do processo que é uma curva de aprendizagem longa. Mas se calhar vou pegar num que depende de pessoa para pessoa, mas acima de tudo o que acontece? Quem tem um negócio novo, seja, desculpa, tem alguma idade ou não, acontece, nós queremos entregar mais valor do que aquilo que o cliente pediu, ou para mostrar que nós sabemos, ou para mostrar que queremos ajudar o cliente da melhor forma. E há muitas expressões portuguesas que tipificam isto, não é? Dá-se uma mão, que era um braço. Há muitas expressões, que aqui muitos provérbios populares ou adágios que nós podemos comentar, que é precisamente focado nisto, que não é específico do negócio, mas específico de uma transação, seja ela tempo por dinheiro, seja ela por um produto ou serviço, ou uma permuta. Em resumo, perguntaste-me tu, Miguel, o que é que já tinha acontecido. Vamos só focar-nos nesta, que é tentarmos entregar mais valor do que aquilo que o cliente pediu e muitas vezes não haver esse reconhecimento, que hoje em dia eu já digo que faz parte, mas para isso são precisos realmente processos e também depende
do estágio de negócio em que a pessoa esteja. Muito bem. Alguém mais tem alguma coisa? Força, tens aqui. Não, mas tens aqui vários. Eu acho que vai ser possível encaixar vários exemplos aqui Sim. nos próximos Então, mas textos. Ricardo, vai dizendo Por também exemplo, vai dizendo também o que achas. certo, certo, certo. Ok. O segundo, os Força. clientes tóxicos ocupam-nos imenso tempo. Os clientes tóxicos também podem ser identificados por aqueles com quem passamos horas ao telefone a receber queixas ou explicações, ou a dar explicações ou a receber lições de moral. Já aconteceu com algum? Epá, eu acho que é normal. Há vários clientes que ficam bastante tempo connosco ao telefone, e acho que às vezes também somos nós que também damos essa liberdade para que isso aconteça. Acho que é uma forma que nós temos de dar e de construir a nossa relação, não é? Não queremos simplesmente cortar o cliente por aí. Mas eu tenho muita dificuldade, mas já lá vamos. Se calhar já vamos lá. Mas conclui, tens muita dificuldade. Pá, eu tenho muita dificuldade com a palavra tóxico, ok? Eu acho que não é uma questão do cliente ser tóxico em si, porque, ou pelo menos a ideia que dá, não é? Não me encaixo muito bem com essa ideia. Acho que são clientes que são todos diferentes, não é? Há vários tipos de clientes, há vários tipos de situações, de negócios diferentes que requerem atenções diferentes, ou uma atenção diferente. Epá, então tenho muita dificuldade com esta palavra de cliente Vamos ver tóxico. se, Desculpa, vamos ver Miguel. se com a evolução deste segmento, se não vais começar a identificar aqui alguns clientes que se calhar nem tu consideras tóxico, porque estás sobre o síndrome. Posso dar um Sim, exemplo? Eu vou dar um exemplo que talvez possa não refletir-se naquilo que é hoje os serviços do Diogo, mas talvez possa refletir outras pessoas que estão aqui a ouvir. Por exemplo, trabalhar um cliente que é uma marca grande, que tem um grande prestígio, uma grande notoriedade, normalmente encontramos do outro lado pessoas que têm um poder maior na margem de negociação, porque a oferta que têm à sua volta de fornecedores é muito alargada. Há muita gente que quer trabalhar com eles. Isto acontece muito com marcas de grande consumo. Então o que é que acontece? Neste contexto, quando existe este tipo de característica, que não é para toda a gente, mas já me aconteceu várias vezes, o cliente coloca-se numa posição, muitas vezes, e também depende da pessoa naturalmente, não é? Mas como já tenho uma experiência disto, dito com um cliente tóxico, alguém que tu sabes que não queres perder, aquela marca que representa para ti algo muito importante, ou, por exemplo, pode acontecer que o cliente não paga a horas, mas paga, ok? Ou tem um sistema de pagamento muito diferente daquilo que é o normal, paga a 180 dias, tipo Estado, mas um bocadinho às vezes mais esquisito. E isto às vezes para nós pode ser de queremos gerir o cliente com delicadeza e temos que aturar algumas coisas que não desejamos na relação com o cliente porque é arrogante ou porque é um pouco. Então, falta aqui alguns adjetivos. eu por acaso Inconsistente com os pedidos, não tem processo do lado dele, também quebra um bocadinho os nossos, ou seja, e às vezes um sistema de pagamento, que nós temos que ter fluxo de caixa para aguentar. Então, esta toxicidade pode vir em vários níveis, seja na relação com o cliente, seja em processos internos que a empresa tem, mas pode ser muito relevante para nós para alavancarmos outros negócios à frente. Claro, eu por acaso a experiência que tenho, quanto maior o cliente, mais cordial costuma ser, e a nível de pagamentos é que é mais complicado porque tem algumas exigências a nível dos tais 180 dias, 60 dias, que às vezes nem são vantajosos para nós. Mas pronto, continuando. Os... Miguel, vou-te sugerir uma Sim, coisa. Leva todos até ao fim e no final, porque tu tens aqui muitos, já eles vi já aqui no teu estão a script, atirar-se, já se tens estão a aqui muitos. atirar. Exato. É, tu mandas todos e no final nós vamos encontrar Ok, vários exemplos da nossa experiência está destes bem. exemplos que aqui Os traz. clientes tóxicos não sabem o que querem. São os clientes que trocam de ideias muito facilmente, estão sempre a trocar o briefing e nos fazem apetecer que todos os contactos sejam colocados no e-mail porque vivem no mundo do diz que disse. Ok? Os clientes tóxicos são especialistas. São aquele tipo de cliente que está sempre a contratar, que está a contratar um especialista, que somos nós, mas ele próprio considera-se mais especialista. Ou seja, está sempre a pedir alterações no serviço de design, no copywriting, infraestrutura informática, nas táticas. Epá, ele adora a microgestão do serviço que nós lhe estamos a prestar. Os clientes tóxicos são maus pagadores, além de nos ocuparem imenso tempo, pedirem coisas que não estavam orçamentadas e obrigarem-nos a estar constantemente a fazer microcedências irritantes. Os clientes tóxicos são maus pagadores e não costumam pagar a tempo. Nunca estão satisfeitos. É aquele tipo de cliente que está sempre, como está sempre a trocar de ideias, parece que nunca está satisfeito com o resultado final e fazem-nos sentir, e isto é importante, sempre que estamos a dever-lhes alguma coisa. Os clientes tóxicos são aqueles clientes que estão sempre em modo de urgência, todos os seus pedidos são urgentes, no princípio não nos apercebemos,
mas parece que estamos sempre a apagar fogos e não existe qualquer tipo de priorização. Querem passar à frente de todos os outros nossos clientes. Os clientes tóxicos são aqueles que fazem as nossas equipas ficarem malucas. Este tipo de clientes são tão difíceis que muitas vezes fazem com que os membros da nossa equipa fiquem doidos ou queiram mesmo despedir-se só para não os aturarem. Atenção que isto aqui está no blog que eu estive a ver, isto é a minha experiência pessoal. E finalmente, os clientes tóxicos custam-nos dinheiro, tempo e energia. Eles costumam ocupar-nos tanto tempo que fazem com que consigamos dedicar... Como é que é? Espera aí. Os clientes tóxicos, como costumam ocupar-nos tanto tempo, fazem com que consigamos dedicar menos tempo a outras atividades mais rentáveis, ok? Não conseguimos dedicar tanto tempo a outras atividades. Muitas vezes, se fôssemos contabilizar o tempo despendido, percebíamos que na realidade estamos a perder dinheiro e não a ganhar dinheiro com este tipo de clientes, ok? Isto era uma lista de 9 pontos. Pronto, se calhar agora as vossas opiniões. São os 9. Exato. Agora sim, sumarizado. Diogo, não sei se queres... Posso? Sim, epá, eu acho, lá está. Tirando aqui a ideia do cliente tóxico, que eu não consigo concordar, acho que é isto, não é? Há diferentes tipos de clientes e há diferentes tipos de necessidade. Há realmente, pá, eu revejo sobretudo aqueles clientes que com quem já fiquei a arder, não é? Que realmente são maus pagadores. Diz? Ias dizer os nomes? Então, é imobiliário. Estou a brincar. A automecanizadora. Isto é uma coisa que depois felizmente o meu contabilista conseguiu me indicar que dá para dizer que a empresa não pagou e para não termos que ter a fatura lá como paga. É uma coisa que eu não sabia e acontece, infelizmente. Mas sim, epá, eu acho que todos os clientes têm um bocadinho disto, não é? Lá está, eu não chamava o tóxico. Todos os clientes têm aquela opinião, por exemplo, nós temos anos de copywriting ou temos anos de otimização de taxa de conversão, não é? E depois o que acontece é que chega o cliente e diz: pá, mas eu não gosto desta imagem, ou mas eu acho que o botão deveria ser cor de laranja ou cor de rosa. Nós estamos a falar de uma birra da nossa parte enquanto fornecedores. Estamos a falar daquele tipo de cliente que existe sempre problemas. Tu próprio já me disseste no passado que despediste um cliente. Eu já despedi vários, Sim, na verdade. E tu despediste-os porquê? Despedi porque tem a ver com o objetivo para onde eu quero crescer e com os clientes onde eu quero estar. Vocês souberam, se eu não estou em erro, e foi público, também publiquei no LinkedIn, não é? Que eu neste momento só estou a trabalhar com clientes na área da sustentabilidade ou de impacto, ok? Foi o que me levou a despedir os meus clientes, os meus restantes clientes, não é? E também a ter o meu próprio projeto, e lá está. Então levou-me a despedir esses clientes e a ter o meu próprio projeto e a ter só clientes na área de sustentabilidade. Nunca tiveste um cliente que te infernizasse a vida? Em que sentisse, pá, eu estou a perder tanto tempo com este cliente por tão pouco dinheiro que me está a prejudicar o serviço que eu presto aos outros clientes? Eu acho que tive mais isso na agência, ok? Onde tinha realmente clientes com um grande nome, ok? E onde passava 90% às vezes do meu tempo e que eu achava realmente que era... Lá está, que são aqueles clientes que na verdade até já são especialistas em si, ou que ou pensam que são especialistas em si, não é? E então acabam por ter muito esta microgestão. Mas aí, por exemplo, não é da minha empresa, não é? Ou seja, já não é o meu ordenado, quer dizer, sai do meu ordenado, mas é da agência, não é? Portanto, não senti tanto esse peso. Estou a perguntar aqui de uma forma generalista, não quer dizer que seja do teu negócio atual, é na tua experiência, não é? Sim. Por aí sim, já houve. Mas nada demais, epá, não... É isto, eu acho que tem a ver com... Depois tem a ver muito com a relação, não é? Depois há clientes que são automaticamente na agência, eu acho que acontece muito isto, e acho que muita gente que trabalha em agência é capaz de rever um pouco nisto, que é, há clientes que já estão labeled, não é? Que têm ali logo a etiqueta na agência de que aquele cliente é difícil, ou aquela pessoa é difícil. E então nós já vamos com outro papel, já vamos com outra ideia, já outra abordagem, e isso muitas vezes ajuda a lidar com o cliente. Fred, queres sumarizar os teus... Eu acho que já comentei o suficiente nas duas primeiras, não quero estar aqui a ocupar muito mais tempo, mas eu tenho só uma nota. Quando o Miguel resumiu tudo, no final ele ia dizer assim: bom, então vou viver só de caridade. Foi o que eu pensei. Porquê? Porque ele disse tantas coisas que são... Hã? Que toquem todos, não é? Os clientes têm todos um bocadinho de cada coisa. Exato. Sim, mas o cliente tóxico é aquele que junta isto tudo, não é? É o fazer all-in, não é? Ou all-in-one. Exatamente, para cá há problema em todas as áreas. O gajo não é? Será que na verdade podes chamá-lo de cliente?
Não paga. Exato. Não paga horas. Inferniza-te a vida. Pá, não Então, sei. Se calhar eu isso tenho aí... aqui uma pergunta final. O Diogo é um cliente tóxico do Twitter? Ai, meu Deus. Ei, Bom, isso é podem grande responder esta discussão. pergunta em w.marketingporidiotas.pt, é onde podem responder esta questão, a vossa opinião sobre a questão colocada agora por Miguel, em jeito de bomba, e assim fica a questão. No WhatsApp, que é o nosso grupo onde estamos nós e estão também muitos dos nossos ouvintes e que podem aderir através de w.marketingporidiotas.pt, temos também todas as semanas um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é... Diz Diogo. Não, força, continua. Então, mas tu percebes que o símbolo de levantar a mão implica que tu queres falar, não é? Ok, o que eu queria dizer só é que, mais uma vez, no grupo, epá, e eu estou a adorar isto, de repente uma pessoa põe uma Tu ajuda, questão, olha, diz-se ajuda. como é que se faz aqui um QR Code, o que é que vocês utilizam, preciso de medir cliques, pá, e é incrível a resposta em tempo real que nós temos neste momento no grupo. Eu acho que para lá, não digo para lá do conteúdo, mas que partilhamos exclusivamente todas as semanas no grupo. Epá, mas este apoio que existe entre os vários mártires é inacreditável. E aconselho mesmo a quem não lá está e quem nos ouve, epá, vale mesmo muito, muito E a os pena. debates são interessantes. Eu tenho gostado de seguir também os E debates. debates são interessantes. Epá, e o conteúdo que o Fred, por exemplo, publicou esta semana, não é, Fred? Sobre os vários apoios europeus, pá, que foram N links que se adaptavam a vários tipos de empresa. Eu acho que houve ali um valor enorme só para o grupo, portanto, acho que estamos a fazer uma coisa boa. Boa. w.marketingporidiotas.pt, para o caso ainda não ter dito. E esta semana, o conteúdo exclusivo, para além de todas estas maravilhas que o Diogo acabou de falar, temos então um conteúdo exclusivo que esta semana é aumentem 10 vezes, eu vou traduzir isto de forma livre, aumentem 10 vezes as suas conversões com ofertas pagas magnéticas. Vou dizer em inglês. 10 up your conversions with magnetic paid search offers. Isto é um documento da Amy Hefton, Olha, founder and Exatamente. CEO of Paid Search Magic. eu sigo-a. É isso? Sim, ela é super conhecida e ela teve uma palestra que foi dada a palestra hoje, ok? E nós já temos os slides e já vamos partilhar os slides, ok? Portanto, Os slides, coisa tão antiga. Os slides. os slides, PDF, Os conteúdo. acetatos. Sim. Muito bem, Diogo, trazes um tema, pronto. Foi o que foi pedido, também, pronto, foi o que trouxeste, não é? Traz um tema e tu trazes todas as semanas vem um Cá tema. estou E eu. esta semana é... Então, esta semana terminei um livro e o livro que eu estava a ler era um livro que tem um nome como Ultimate Guide to E-Commerce Growth, ok? É assim um título muito, eu diria cheesy, porque é assim aqueles Ultimate Guides, não é? Parece que tipo estão ali muito de Derradeiro venda. guia para... É. E É uma pessoa este. parece tipo clickbait, não é? Já, mas o livro é realmente muito, muito bom. Pá, não vamos dizer muito, muito bom, mas é bom, ok? É um bom livro. É excelente, Jorge. Eu Crias adoro. um build-up, né, da expectativa e depois cortas e tipo, não, pronto. Vai, É um não, bom é um livro. bom livro, é um bom livro. Eu já vou Boa. dizer porquê. O livro é bom porquê? Porque é um livro de marketers que trabalham realmente em e-commerce há vários anos, ok? E que têm uma experiência de várias lojas, tá bom? Nós, na verdade, os 4, se eu não estou em erro, todos quando estivemos no Tudo sobre e-commerce, ouvimos um dos autores, ok? Foi ele e o seu irmão que fizeram este livro. E tiveram lá no Tudo sobre e-commerce, portanto, mais uma vez, obrigado, Sónia, por me dares a conhecer este autor. Mas, Sónia e Vera, esqueço-me sempre da Vera, desculpa, Vera. Anyway, continuando, o que eu queria dizer é que é ótimo ter um livro de pessoas que tenham a experiência e que realmente tiveram, não é, na trincheira, não é, connosco, e que fizeram crescer várias lojas online e partilharem então esses conhecimentos connosco. Portanto, acho que é muito melhor estes tipos de livro do que um livro, e vários livros que existem por aí, não é? Não vamos nomear nenhum, mas há vários livros que são baseados em formação da formação, mas depois muito pouca experiência prática. Eu gosto desta experiência prática, eu gosto de quem esteve ali realmente na trincheira connosco. Enfim,
Mas o que eu achei realmente interessante no livro, eu não quero trazer o livro para aqui, o livro é bom e aconselho. Vão aprender Ele teve imenso. 5 minutos a falar do livro, não Sobre quero o dizer livro, nada. livro. Eu não quero trazer. Mas o livro não interessa. Interessa, É do livro. O livro Ele é deu. muito bom, mas então vou falar dele. Não, vou falar dele no sentido de que o livro tem aqui alguns benchmarks para lojas de e-commerce, ok? Qual é que é o teu Bench- link de afiliado? Diz lá. É o Diogo 10. Diogo 10, toda a gente sabe. Então, não usem, não vai dar nada. Enfim, o que eu achei e o que me fez trazer esta ideia para aqui hoje foi realmente este livro por causa dos benchmarks que indicava, ok? Portanto, os pontos de referência que o livro indicava para lojas de e-commerce. Então o livro dizia os seguintes, ou tinha os seguintes pontos, ok? Portanto, 11% dos utilizadores que entram no nosso site de e-commerce deverão adicionar um produto ao carrinho, ok? Dos 11% que adicionaram um produto ao carrinho, 55% desses utilizadores deverão chegar ao checkout. Dos 55% dos utilizadores que chegaram ao checkout, 84% desses utilizadores deverão fazer uma compra, ok? Portanto, isto são percentagens que nós conseguimos usar e ao qual eles chegaram ao final de uma média das várias lojas que gerem, ok? Das várias lojas de e-commerce que gerem, e que realmente nos dá aqui um bom ponto para lojas de e-commerce de onde podemos otimizar a seguir, não é? O que métrica que nós podemos otimizar a seguir, investir a seguir, para conseguirmos melhor performance do nosso site. Isto é uma ideia de que, na verdade, eu pelo menos sinto isto, que é, eu acho que todos nós temos na nossa vida alguns benchmarks, não é? E que utilizamos no nosso dia-a-dia. E então, por exemplo, eu tenho um benchmark de, ou este ponto de referência que é, inclusive hoje o utilizei com cliente, na verdade, olhar para uma conta de Google Ads, que é, nas contas de Google Ads, nas campanhas de pesquisa, se a campanha de pesquisa, ok? Se tiver uma CTR ou uma taxa de cliques abaixo ou igual a 5%, eu sei que o anúncio ou as pesquisas para o qual aquela campanha está a aparecer não está a ser relevante, ok? Porque 5% é realmente uma taxa de clique muito baixa para os motores de pesquisa. Então pensei nisto. Que benchmarks é que vocês têm e que utilizam no vosso dia-a-dia que gostavam de partilhar com esta nossa audiência hoje? Eu já partilhei aqui então estes dos livros, este da Google Ads. O que é que vocês partilhariam? Que referências é que os caríssimos Miguel e Fred têm na indústria digital? No preço do pão, por exemplo, podem ter No uma preço- referência. no preço- Mais significativo do que for. Na conta bancária temos uma referência. Olha, É, vou receber. Se quiser, eu posso deixar a minha. Força, Miguel. eu tenho algum medo dos benchmarks puro e duro que existem. Por exemplo, O quê? eu tenho medo dessas percentagens que são. Miguel vai Olha, eu vou-te explicar. explicar um Calma. exemplo. Por exemplo, numa indústria onde eu estou agora do SaaS, né, Software as a Service, existe um benchmark que diz que o churn rate, que é a taxa de abandono todos os meses de clientes de um destes tipos de serviço, é à volta de 5%. Epá, só que dentro da indústria de SaaS existem tipo softwares de contabilidade que teoricamente tu mantens esse software ao longo de um período alargado, porque ele vai estar a trocar todos os meses desse tipo de software. Existem outros softwares, por exemplo, de criação de landing pages, etc., como o que eu faço, que são um bocadinho diferentes, não é? Ou seja, o meu churn rate quase certeza não vai seguir os 5%, deve ser muito superior, acredito eu, não é? Ou seja, eu acho que às vezes os benchmarks são um bocadinho tendenciosos e podem levar-nos a erro. Por exemplo, o próprio Diogo tem um benchmark à volta de 5% CTR do Google Ads. Isso é um benchmark que é negativo, não é? Para ti, se está abaixo disso, é mau. Mas acima de quanto é que é razoável e acima de quanto é que é bom? Tens ideia? Epá, tudo o que seja Acho que é um binómio. acima de 40% é ótimo, não é? Uns 10%. Mas isto eu estou a tirar agora aqui para o que eu tenho. Eu utilizo este ponto mais no sentido de identificar campanhas problemáticas, não é? É mais este o ponto que eu tenho. Não tanto o contrário, não é? Claro, mas eu acho que os benchmarks são perigosos. Nós às vezes vemos os gurus e nas formações e tudo, o pessoal a falar e falam em taxas de conversão de 60%, 80% de leads, de visitantes em leads e tal. Eu acho que depende de cada caso, depende de cada tipo de negócio e depende de muita coisa. Eu, pessoalmente, o único benchmark que eu geralmente uso uma página se não converte mais de 10% dos visitantes em leads,
é porque algo está realmente muito mal, ou algo se está a passar que eu não estou a conseguir perceber e estou ali a perder muitas oportunidades. Epá, eu pessoalmente só tive acima de 50%, epá, uma vez na vida, nunca mais consegui ter isso. Eu acho que os benchmarks são importantes, mas nada como o melhor benchmark de sempre, epá, é um mês de teste, não é? Um mês a testar e nós aí vamos perceber mesmo a partir de que momento é que nós vamos começar a melhorar ou não. Eu não gosto muito de comparações diretas com outras empresas ou com outras indústrias, pá, porque os mercados são diferentes, é completamente diferente, acredito eu. Estamos a ver um benchmark de uma coisa nos Estados Unidos aqui para Portugal, não é? Mas tens esse, não é? Dos 10%, não é? Eu também, por acaso, a de leads também tenho 10%. Também faço Sim, 10%. e para, O que for abaixo de 10% fico com o polegar atrás da para orelha. e-commerce geralmente faço de 1%, em que acredito que anda ali no 1 e nos 5% sendo um resultado bom, acredito eu. Epá, mas lá está, Então não. depende de tanta coisa, de que produto é que estamos a falar ou não. Se nós estivermos a tentar vender um BMW, epá, os 5% seriam incríveis, cara. A taxa de conversão real daquilo é 0,1, mas compensa tudo, não é? Ou seja, acho que depende muito há que ter atenção à indústria, o produto, epá, e o resto das variáveis todas que possam influenciar a taxa de conversão, mas sim, havemos de ter alguns. Epá, eu neste momento só uso esses dois como referência, não tenho assim mais. Não sou uma pessoa que ligue muito a benchmarks, sinceramente. Força, Fred. O Miguel estava a descrever aos bocadinhos, devagarinho, o que era um benchmark. No fundo, são as melhores práticas e os processos relacionados com a indústria ou com as empresas do mesmo setor. Mas o que eu acho, eu vou reter aqui, Miguel, uma coisa que tu disseste e acho que vale a pena sublinhar, que é atenção ao contexto, não é? Esse é o teu foco. Atenção ao contexto. Pronto. E acho que aí concordo. Aliás, não há forma de discordar. Em relação à resposta direta do Diogo, a área profissional dentro de. Não, a área profissional não. A área do digital. A área do digital, em que há mais anos eu dou formação, é a área de email marketing. Portanto, aliás, ainda hoje à tarde estive a dar formação para o mercado imobiliário. Quem já ouve este podcast há um tempo também sabe que é a área que eu dou mais formação e consultoria. Portanto, todos os números relacionados com o email marketing estão sempre muito presentes. Desde a taxa de abertura, que é em média 20%, mas depois varia de indústria para indústria, sendo que a área de imobiliária, por exemplo, é das mais baixas. A taxa de clique costuma ser 3.9, 3.5, também varia de indústria para indústria. O hard bounce, soft bounce, pessoas que saem da base de dados, que andam ali à volta do 0.25. Portanto, isto para dizer o quê? Os processos, a análise estratégica dessas melhores práticas, elas são importantes para nós nos guiarmos e depois percebemos se mais ou menos dentro daquilo que é o nosso ramo profissional se bate certo ou não. Aliás, o melhor exemplo que eu posso dar em relação ao que nós estamos a falar é que a grande maioria dos profissionais que procura presentear outros colegas de profissão com conteúdo pedagógico ou com informações novas, quase sempre começa uma palestra com algum conteúdo que tem a ver que ou este é o benchmark do mercado e nós estamos assim. Quase sempre. É muito comum. Qual é que é a área onde isto mais aparece? A área de redes sociais, que é normalmente a área que eu costumo chamar de fogo de artifício e confetis, que é a área mais apetecida, que a gente gosta de ver. Informação é aquela que tem um reconhecimento de notoriedade mais alto, mas pronto, para aquilo que é hoje o meu métier, email marketing é onde eu acompanho mais benchmark. Sendo que o MailChimp é a minha referência, já agora só para dar Então aqui a tu fonte. também acreditas nos 20% de taxa de abertura de e-mails? Bom, É a tua eu referência. acredito. Mas sim, sim, é a minha referência, mas eu já escrevi vários artigos sobre isso no meu blog e escrevi também um artigo que foi bastante lido e costumo até divulgar muitas vezes nas minhas formações, que foi um artigo que eu escrevi de propósito para a EGOI para explicar como é que eu tenho 70% de taxa de abertura e taxas de clique de 40%. Pronto, e é um passo a passo que é para fazer devagar, que não é clicar e está a seguir de repente taxas de abertura magníficas. Pronto, é preciso, eu explico o quê, como é que eu faço para depois ensinar os outros a fazer. Muito bem. E isso é pago já. Portanto, essa parte já é paga. Depende, por exemplo, eu fiz Estou a 6 brincar, aulas. estou a brincar contigo. Não, mas Sim, podia ser, fizeste mas agora as 6 aulas, não foi? sim, sim, até falámos aqui no podcast. Eu fiz 6 aulas gratuitas de Google Marketing que elas estão livres para quem quiser ver. Portanto, é 1 hora de um bocadinho, só que qual é que é a grande diferença? Todas as áreas digitais são um bocadinho complexas, só que especificamente as áreas de Google Marketing, por exemplo, o Diogo é um grande especialista em Analytics e Ads, são áreas SEO, Ads, Analytics é onde eu lhe reconheço um supra-sumo ninja Jedi Master, mas o que acontece? Estamos a falar horas e horas de formação para dominar os processos base. Portanto,
com a evolução da plataforma. Depois de algumas, hoje para dizer o quê? Só finalizando com esta frase. E depois existem algumas áreas digital que são mais complexas do que outras, demoram mais tempo a aprender do que abrir o Canva e fazer um post no Facebook. E estes benchmarks, só que se me permite esta pergunta, por exemplo, o conteúdo de hoje é 10 vezes conversões e tal. Isto é baseado em quê? Como é que eles se baseiam para dizer que aquela tática traz 10 vezes mais retorno do que outra coisa qualquer? É basear-se num benchmark Isso, qualquer. essa pergunta olha, desculpa, deixa-me responder. Essa pergunta que tu acabaste de fazer é porque tu não lês ainda relatórios suficientes, porque senão sabrias. Então, Eh, agora que ofendeste, eu vou agora que dar um, ofendeste a minha honra, explica. vou explicar até vou ser mais sucinto. Semana após semana, temos aqui uma pessoa do grupo e juntamente também com o teu contributo, só que eu posso estar a ser injusto, partilha no grupo do WhatsApp diferentes relatórios, diferentes meios, vários, ainda agora sim não há muito pouco tempo. E aliás, esta semana saiu um da Salesforce, o estado do marketing de 2022. Em todos eles tu vês amostras, no caso da Salesforce foram 6 mil indivíduos, no caso da Salesforce foi a marketing, no caso da Salesforce foi nos Estados Unidos, portanto, quase todos os estudos têm essa base, que é eles plantaram uma estatística e dizem, olha, fomos aqui a esta amostra, este sítio. Ou eu percebi mal a tua pergunta e peço desculpa, já de antemão. Não é isso, é porque eles fazem a promessa de que aumenta 10 vezes, ou 15 vezes, ou 30 vezes os resultados que tu tens, etc. Com uma pequena amostra, que é uma amostra geralmente muito específica de uma indústria, epá, e fazem-se promessas incríveis para outras indústrias e para qualquer situação. E eu acho que é preciso termos algum cuidado do ponto de vista de marketing. Epá, eu percebo que o pessoal queira fazer promessas dessas. Por exemplo, nós entramos no Instapage, o construtor de landing pages, e eles dizem aumentem 40 vezes o teu ROI. Epá, o que é que isso Mas, significa, não é? Miguel, Sim. isso são coisas diferentes. Isso são coisas diferentes. Uma coisa é o título, por exemplo, da apresentação que nós estamos a partilhar hoje. Outra coisa é um benchmark, outra coisa é um estudo, não é? Por norma, os benchmarks realmente vêm de estudos, está bem? Mas são coisas diferentes, não é? Neste caso, por exemplo, a tua pergunta exata ou o artigo que tu estavas a mencionar, os títulos de artigos que estás a mencionar são títulos de artigos, não necessariamente, ou se calhar aconteceu aquilo naquele caso, não é? E que é o caso que ela, por exemplo, partilha como é que ela chegou 10 vezes mais conversão. Não necessariamente é um benchmark e não necessariamente, que não é, neste Esta caso. semana vou ler e para a semana É isso que eu ia sugerir. trago aqui alguns comentários. E logo vês se afinal aquilo era só para vender alpacas na internet ou se era de facto algo que podia ser utilizado noutras indústrias e para outros produtos. Bom, malta, antes de passarmos ao tema do Fred, só relembrarmos para não se esquecerem de nos avaliarem nas tradicionais plataformas de podcast. Fred, vens falar de bebidas, numa em particular que eu já não gosto assim tanto desde os tempos da faculdade, que é sangria. É verdade, uma sangriazinha gostosa. Vi ontem noticiado que chegámos aos 8 mil milhões de habitantes, é verdade, 8 mil milhões. Os estudos mais recentes mostram que a previsão é crescermos cerca de 1.000 milhões a cada 10 anos. E hoje, particularmente neste lindo ano de 2022, quando pensamos na subsistência de tanta gente, haverá quem se pergunte quem são os maiores empregadores do mundo. Quais são as empresas que contratam mais pessoas? Muitas tecnológicas podem mesmo ter a certeza. A Amazon tem 1,5 milhões de empregados. E vamos ter de falar das recentes notícias que referem os planos de despedimento da Amazon. E percebemos aqui um bocadinho o contexto onde nós habitamos. Bom, para infelicidade, é verdade, para muitas pessoas, a Amazon vai fazer despedimentos, o gigante do comércio eletrónico vai cortar 10 mil pessoas em áreas empresariais e tecnológicas. É muita gente, sem dúvida, mas quando comparado à proporção da força de trabalho da Amazon, é relativamente pequeno, o que em si mesmo é revelador. De acordo com o relatório do New York Times, as 10 mil pessoas representam cerca de 3% dos empregados das empresas e da tecnológica da Amazon. Em comparação, a Meta Platforms, que despediu cerca de 13% da sua força de trabalho, e o Twitter cortou para metade. A percentagem de 3% significa que a Amazon tem uma força de trabalho empresarial e tecnológica sensivelmente de 333 mil trabalhadores. A Amazon reporta um tal número de empregados, portanto, neste caso 1,5 milhões, trimestralmente, e o número de 1,54 milhões, para ser mais preciso, os últimos dados são de 30 de setembro, que na sua maioria, no fundo, é composto, vamos ser muito claros, por pessoas que trabalham como motoristas ou nos armazéns. Mas isto vai ser importante para o final aqui desta minha nota, que é o seguinte.
Vamos assumir que o relatório do New York Times está exato, portanto é 1,54 milhões de colaboradores, e temos agora uma ideia de como é que a força de trabalho da Amazon se compara com de outras empresas tecnológicas. Vou dar alguns exemplos, mas reforçando outra vez, que são dados de 30 de setembro, pode ter havido aqui alguns ajustes, mas se bem que são ajustes que temos falado aqui no podcast. Bom, a Apple, quantos empregados é que tem? Tem 164 mil funcionários, a tempo inteiro, incluindo aquelas pessoas que também trabalham nas lojas. Alphabet tem quantos? 186 mil empregados. A Meta, 87 mil, antes dos despedimentos dos 11 mil da semana passada. Microsoft, quantos empregados é que tem? 221 mil, que relatou na última vez, no caso da Microsoft, que é o único caso destas, em junho. Isto é relevante para nós percebermos agora o contexto da capitalização do mercado. A Amazon é uma empresa muito maior em receitas do que as outras empresas combinadas. Teve 502 mil milhões de dólares em receitas durante 12 meses até 30 de setembro. A Apple não é assim tão pequena, gerou 394 mil milhões de dólares no mesmo período, portanto são menos 108 mil milhões. Qual é que é o detalhe? É que com metade dos empregados, a Apple gerou cerca de 80% das receitas e, claro, muito mais lucro. Então não admira que a capitalização do mercado da Apple seja mais do dobro quando comparado com a Amazon. Bom, então, feito este contexto todo no que diz respeito ao nosso mercado, eis que surge uma pequena questão para o nosso painel de reflexão para os nossos queridos membros do nosso WhatsApp, grupo WhatsApp. Qual é o impacto que esta sangria de despedimentos na área tecnológica, nestas empresas todas, vai trazer como repercussão ao mercado? Já estava a ver onde é que estava a sangria. Já está à procura do texto todo. Mas quando é que vai falar de sangria? Muito bem, então aproveitando, Diogo, não sei se queres comentar sobre precisamente o impacto destas movimentações no que diz respeito a despedimentos nestas empresas tecnológicas. Bem, uma coisa é certa. Vai aumentar o desemprego. Porquê? Porque tanta gente foi para a rua, não é? Mas se vocês perguntam, então, mas quanto é que o desemprego vai aumentar? Então eu digo, ok? Porquê? Porque fui fazer as contas. Então reparem nisto. Imaginem Estados que... Unidos, 0,0000, vá. Não, Mas fizeste as contas a sim, nível dá, mundial? portanto, não. Fiz as contas como se fosse nos Estados Unidos. Ou seja, imagina que isto dá mais ou menos uns 40 mil pessoas que foram despedidas. Isto nas Big Techs, não é? Neste período. Imaginem então que isto é só nos Estados Unidos, ok? Onde o desemprego está em 3,5%. Em relação, portanto, ao mês passado, portanto, em outubro, os dados de outubro, portanto, isso dá 6 milhões e 67 mil desempregados nos Estados Unidos, ok? Com a adição desses 40 mil novos desempregados, temos então 6 milhões e 100 mil desempregados, ok? Vá, conclui a história para a gente perceber, a gente está a seguir. Portanto, reparem, o que eu quero dizer com isto é que o impacto, o que é que eu estou a tentar fazer? Eu estou a tentar responder à questão de que impacto é que estes despedimentos podem ter no mercado, não é? E quando realmente olhamos para um mercado tão grande, e na verdade quando olhamos para para o mercado no geral, não é? Porque isto é no mundo inteiro, estes despedimentos aconteceram a nível mundial, não é? Estes números não parecem ter um grande impacto, ok? Tirando, claro, na vida de muita gente que foi impactada pelo despedimento. Não é? Mas eu percebo, eu não estou aqui no podcast e vocês não estão aqui no podcast para ouvirem falar sobre o impacto nas pessoas, não é? Até porque daqui a pouco já tenho o PCP a telefonar-me. Pronto, e então vou-me concentrar aqui na parte das empresas. E na parte do mercado e das empresas, o grande tema não é os despedimentos que estão a acontecer agora no sentido de números, mas no sentido de se isto não poderá ser uma bola de neve, ok? No sentido de que isto não pode ser uma indicação de que devemos todos preparar para a recessão que vem aí, ou que está aí, não é? E eu penso que esse é o grande tema. Agora, eu sendo um interno otimista, acho que, e isto é uma opinião própria, a mim pelo menos parece-me que a recessão não está a atingir todas as empresas da mesma forma. E vou-vos dar um exemplo. Quando nós olhamos para as Big Techs... Os hotéis de Turim. Desculpa? Os hotéis de Turim, por exemplo.
Obrigado pela publicidade, Fred. Turim Hotéis. Sim, sim. www. Exato. Força, força, Diogo. Promoção especial de Natal e Ano Novo. Madeira, Azeitão, Algarve e Lisboa. E agora Porto. E agora Porto, essa pá, bem metida. Obrigado. Muito bom. Força, Diogo, desculpa. Não tem Mas não problema. fui eu. Então, Desculpa, mas não fui eu. É isso que eu queria dizer. a única coisa que eu queria dizer é que eu acho que a recessão não está neste momento a atingir todas as empresas de forma igual, ok? Quando olhamos, por exemplo, para o Facebook, que teve um crescimento muito rápido e teve que investir e teve que ir buscar pessoas e que de repente essa bolha rebentou, não é? Nós temos pelo outro lado aplicações e redes sociais como o Mastodon ou como a BeReal que estão a contratar like crazy e não vão impedir essa contratação enquanto continuarem a crescer e enquanto houver investimento. Portanto, há estas duas contradições também. Portanto, eu acho que realmente, eu não sei se é sempre assim, mas pelo menos aqui neste mercado das techs, das big techs, não parece estar a atingir todas as empresas da mesma forma. Ok. Miguel. Eu acho piada desta vez o Diogo não ter feito nenhum comentário ao Twitter, não é? Aparentemente, na semana passada era o fim do mundo, agora que são todas as outras Big Tech a fazê-lo, é pá, pronto, é pá, é um bocado chato e tal. Isto aumenta aqui, é uma porcentagem muito pequenina e tal, mas pronto. Ah, Não foi isso que eu disse. eu acho que nós temos de perceber aqui algumas coisas sobre estas Big Tech. Eu acho que o Miguel apanhou-te bem, Diogo. Era só o que eu queria dizer. Não, ouçam, o meu objetivo aqui é proporcionar valor aos nossos ouvintes. Porrada. Porrada. Não é entrar aqui Não, estou a brincar. Ai, desculpa. Nem percebi que estava entre ligado. disputas Sim. pessoais. Epá, eu estou acima disso tudo, eu nem ligo. Mas, mas Deus. pronto. O que não podemos esquecer é que aqui as Big Techs, epá, elas todas usam aquele modelo tipo um bocado Lean Startup, apesar de já não serem startups, que é crescimento rápido, contratação muito rápida. Se as receitas começam a diminuir, etc., o despedimento também tem de ser rápido, ok? Isto, por vezes, as pessoas não conseguem perceber e nós pensamos, epá, mas que horror, uma empresa que agora despediu 15 mil. Era aquilo que o Fred estava a dizer. O Ricardo até já está a chorar. Era aquilo que o Fred estava a dizer há pouco. Pá, é uma empresa com milhões de pessoas, não é? Tipo, é uma loucura, não é? São empresas muito grandes. Eu acho que é preciso perceber quem é que são as pessoas que estão a ser despedidas. No caso da Amazon, são pessoas da logística. Epá, eu aí sim acho que é uma tragédia, porque, ok, que o número pode ser insignificante face ao número total de trabalhadores da empresa, mas são pessoas que à partida não terão tanta facilidade em encontrar outros empregos. Não sei, sinceramente também não percebo como é que funciona esse Boa, mercado. Miguel. É isso mesmo. Obrigado. Mas isso acontece com todos, Diogo. Atenção. Mas pronto, vendo aqui do outro lado da moeda, que é pessoas tipo tecnológicas a serem despedidas, epá, eu tenho dificuldade que essas pessoas. Tenho dificuldade em acreditar que essas pessoas vão ter dificuldade em encontrar trabalho. Epá, porque se és um engenheiro que vem do Facebook, da Google, do Twitter, etc., tu vais ser rapidamente integrado no mercado de trabalho novamente, porque neste momento o mercado de trabalho está impossível de contratar. Vocês não têm. Mas, ó Miguel, vamos só fazer um desviozinho das grandes tecnológicas para o caso português, no caso da Adidas, em que 300 vão. Sim, mas deixa-me só acabar então o meu raciocínio despedidos. das grandes tecnológicas e depois falamos das outras. Ou seja, eu acho que no caso das grandes tecnológicas e os tech guys que estão a ser despedidos, epá, eu acho que vai haver aqui um renascimento do mundo da tecnologia, porque estas pessoas que estão a ser despedidas vêm com ideias e com formação de alto nível das grandes empresas mundiais. Muitos deles vão ser integrados no mercado de trabalho e vão trabalhar para outros, mas muitos outros virão certamente com ideias de negócio para implementar e vai haver aqui um crescimento a nível de startups, inovação, novas ideias e finalmente se calhar até um pouco mais de competição em algumas áreas que são vistas como um bocado monopolistas agora. Por exemplo, o Diogo há pouco falou sobre como é que se chama a rede social que o ex-dono da Twitter esteve a trabalhar enquanto estava na Twitter. Como é que se chamava essa rede social? Era o... Blue Sky. Sim, por exemplo, estão em modelos de contratação neste momento. Ou seja, porquê? Epá, os recursos ou o talento sai de um lado, o recurso é como a água, encontra sempre outro sítio. Se é um bom talento, vai encontrar sempre um sítio onde florescer novamente, não é? E isso é positivo. Ou seja, estas empresas são empresas de monopólios a nível mundial porque também têm um monopólio do talento. Concordas com isto, Fred? O Ricardo quer dar ali uma opinião, mas eu acho que estás extremamente otimista. E eu vou deixar o Ricardo explicar porquê. Não, desculpa, Fred, não queria alvitrar opinião, mas essa questão da absorção
é natural, não é? Porque o currículo e aquilo que o Miguel estava a dizer faz sentido, não é? Um talento por natureza vai de encontrar o seu lugar de volta numa Big Tech. Mas eu penso que já os dois ou os três já falaram daquilo que é essencialmente a mensagem que isto passa, mais do que os números, que são importantes, Claro. não é? Atrás destes números são pessoas. Diogo, são pessoas, toda a gente aqui reconhece que são pessoas. Obviamente, pessoas com menos qualificações ou trabalhos menos qualificados estão mais expostas, se bem que eu atrevo-me a dizer, e posso estar redondamente enganado, que hoje em dia essas pessoas também têm a sua, não quer dizer facilidade, mas há muita procura também para esse tipo de funções. Força, Diogo. Queria só dizer que o Elon Musk acabou de postar que contratou de Opa, volta dois anteriores empregados do Twitter que tinha despedido e fez um tweet a admitir que foi um grande erro despedi-los. Portanto, alguns dos desempregados que entraram há pouco tempo são menos dois. Ok, temos que corrigir os números do Twitter, portanto são agora 50 E mil. mudar a taxa do Diogo. Bom, mas em resumo, é isso. Acho que é mais a mensagem, se bem que eu acho também, Fred, que pode ser o momento perfeito para ajustes, porque todas estas empresas tecnológicas ajustam os seus processos, não é? E há uma evolução dos próprios processos tecnológicos e de distribuição, e de fabricação, e desenvolvimento, etc. E muitas das vezes são aproveitados momentos como este, que é de mais incerteza, para se fazer estes Olha, ajustes. Força, Miguel. um exemplo que parece não ter nada a ver, mas até tem a ver. Vocês já repararam quando estou a ver o telejornal e de repente um dos canais vai para publicidade e a seguir vão todos os outros para publicidade ao mesmo tempo? Já sei. Agora liga lá isso. Sim, agora liga lá Eu isso ao que acho nós que estamos a... as Big Techs também estão a aproveitar o momento. Perceberam que há uma onda de despedimentos das Big Techs e foi tipo, epá, então ok, vamos fazer aqui os tais ajustes de processos, vamos despedir também. E acho que é o que estão a fazer. Porquê? Nós não nos podemos esquecer que os acionistas gostam de ver despedimentos. Os acionistas, Meu Deus, ouçam, epá, isto é, estás a não, generalizar mas muito, isto é, mas ouve, eu o percebo. mercado, quando há este tipo de recessão, incerteza, etc., gostam de saber que as empresas fizeram despedimentos porque estão-se a tornar outra vez, talvez, um bocadinho mais eficientes, estão a ajustar processos. Não, gosta que controlem os custos, é Exatamente. verdade, mas ninguém gosta de repente de ser despejado, porque é assim, há aqui valor humano, há aqui Sim, a capacidade intelectual que tu olha, perdes, não é? sim, Este pessoal vai para outro sítio. obviamente, eu acho que nós estamos aqui a falar Exatamente, todos ia falar como, isso. como adultos, não é? E obviamente, uma pessoa a dizer isto, eles não têm prazer em ver isto. Mas quando há uma aquisição de uma É. empresa para outra, uma empresa adquire outra, etc., e cresce, a ver se as ações, quando há despedimentos, aquilo não sobe outra vez, porque acreditam que a empresa está a otimizar recursos, não é? Ou seja, acho que isto tem de ser visto aqui de diferentes perspectivas. Relativamente ao que o Fred estava a perguntar, da Adidas Portugal, despedir 300 pessoas, epá, obviamente, na escala de Portugal, eu acho que também é trágico, não é? Ou seja, é complicado. Uma coisa é nós estamos a falar de uma Big Tech nos Estados Unidos, epá, com o pessoal altamente qualificado, outra coisa é da Adidas em Portugal. Digo eu, apesar de não conhecer a realidade da Adidas, quem é que são estas 300 pessoas, não é? Quem é que são? Quais é que são os cargos? Presumo que seja, não sei se alguém sabe, mas será de uma unidade fabril, algo do género? É? Então não é Não. o quê? São Não sei. comerciais? São o Quem quê? é que lançou isso? Eu penso que seja uma unidade fabril. Eu não tenho a certeza, mas acho que ouvi a notícia que seria uma unidade fabril. Quando É assim é, trágico. obviamente que é grave, porque estamos a falar de uma transferência da produção. Ou seja, não é que ali o processo seja mau, etc., mas é simplesmente porque, pronto, é 10 cêntimos mais caro e não há valorização nenhuma e a empresa em 3 cliques muda aquilo para E porque outro, geralmente, e para porque outro geralmente país. o E aí é impacto é mais. numa zona, numa localidade em que de repente há 300 pessoas desempregadas ali, não é? É trágico. Fred, desculpa, tu estavas lançado para concluir aqui o tema. Não, eu ia só comentar, fico contente com a positividade do Miguel e oxalá que desta desgraça de tanta gente ir para o desemprego, e nem sequer referimos empresas portuguesas, porque realmente na área tecnológica essas notícias realmente não abundam muito pelos nossos meios de comunicação, mas oxalá que o mercado se aguente. Mas em resumo, essa positividade também acho que é preciso também um pouco de sermos um pouco realistas do que diz respeito, e há bocadinho houve alguém, o Ricardo que disse, e o Diogo depois complementou, das pessoas. Não, e eu sei que o Miguel é sensível a isso, mas realmente as pessoas quando vão para o desemprego, elas não perdem só o rendimento, têm muitos desafios no que diz respeito à saúde física, à saúde mental, depois isto tem custos sociais altos, corrói o poder de compra, numa altura em que se fala de recessão e inflação, as pessoas ficam muito receosas de fazer investimentos e de arriscar, diminui muito a moral dos funcionários que estão a sair, porque ficam receosos, será que o que é que eu fiz de mal, o que é que eu podia ter feito melhor, reduz a produção da economia de uma forma geral, quer dizer,
E já não falo uma coisa que é uma preocupação de muita gente agora, que é o desemprego de longa duração, que é, ok, então as empresas estão a reduzir, mas quando é que vão contratar? E quando é que o mercado vai crescer? É porque se calhar as funções que eu faço, nem toda a gente é empreendedora, nem toda a gente quer abrir negócio. Ou seja, e é isso que também, que é essa reflexão que eu sei que está em nós os quatro, mas estas coisas não é só a vontade. Essa vontade depois tem que vir associada a um contexto dos amigos, família, colegas de trabalho, e isso nem sempre está presente. Muito bem. Obrigado, Fred, por teres fechado este tema. E estão fechados os temas. E antes de passarmos ao próximo momento, que é o shout-out do Twitter, eu quero só mandar um forte abraço ao professor Filipe Carreira, que eu creio que foi professor de nós os quatro. Não sei se foi teu professor, Fred. Foi Uhum. também meu professor, do Miguel e do Diogo Não foi no ISEG. no IPAM. No teu foi no ISEG. E que a semana passada nos referenciou, creio que tenha sido a semana passada, nos referenciou num evento onde estava a participar. Creio eu, Fred, foste tu que presenciaste este Sim, momento. webinar para os Ahm, alunos da pós-graduação. No Muito IPAM. bem. E queria mandar esse forte abraço ao professor Filipe Carreira, que pelo menos a mim me inspirou para esta área. Eu tenho o livro Marketing Digital 2.0. 2.0. 2.0, esse livro tenho lá em casa. Não creio que esteja assinado, se calhar ainda vou a tempo. Mas foi um livro que a mim, em particular, me inspirou e sei que muita gente era inspirada e ainda continua a ser pelo professor Filipe Carreira, que foi um dos grandes impulsionadores da área digital, ou pelo menos do conhecimento na área digital em Portugal. Portanto, vai daqui um forte abraço destes quatro idiotas para que continue. E na continua sua a ser, a pós-graduação que ele coordena, continua sempre a ter máximo sucesso. É mais longa e duradoura em Portugal. Um grande abraço também. Grande mérito. Muito bem, vamos então ao shout-out do Twitter, enquanto o Twitter se mantém a funcionar. O Diogo também vai nos mantendo a par sobre essa situação, se está a funcionar, se não está, se é a altura de ir para o Mastodon, ou para a Mastadinha, não sei. Uh... Deus meu. O Diogo. Bom, vamos lá então Bora? por aqui a audiência. Sim, obrigado, Diogo, desculpa. Então, esta semana temos o William Santiago, com 2 Gs. Temos a Vânia Guerreiro, o Vinícius Roberto, o Bruno Fachada, o António C. Gomes, a People of Lisbon, Aquiles Pinto e, por último, o grande Luís Gama. E eles têm o nosso Esta follow back. semana também teve a ver. Luís Gama, Também teve a ver com o que não teres anunciado a semana passada e por isso é que isto parece estar a aumentar, não é? meu Deus, não será pelo número de. Não, não sei. Luís Gama, nós tínhamos um colega É verdade. no IPAM que era o Luís Gama. Será que era ele? Será que é ele? Será? Luís, se foste tu. Não, não és tu. Já estou aqui a receber a indicação de que não és tu. Mas se nos estiveres a ouvir, Luís, pode-nos seguir no Twitter e fazer também a subscrição do nosso podcast. Muito bem, vamos às rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Muito bem, para todos os SEOs por aí, a Google diz no seu podcast que os links para o vosso site terão cada vez menos importância para o motor de pesquisa conseguir determinar a relevância de um site. Lá são os Marquês, põe-se a backlinks. pau. Então é assim, o Instagram já está a permitir programação de posts na web e na sua aplicação. Segundo um relatório interno da TikTok, o seu sistema permite qualificar os influencers mediante se poderão ser colaborativos ou não para as suas marcas. Esta seria ou será uma métrica que poderá estar disponível para os anunciantes. O TikTok ou a TikTok reduziu a sua previsão de receitas publicitárias internas deste ano para 10 mil milhões de dólares em relação ao seu objetivo anterior de 12 mil milhões de dólares. 71% dos marketeers diz ter dificuldades em satisfazer as expectativas dos clientes, diz o relatório sobre o estudo de marketing da Salesforce realizado. Clientes tóxicos. É isso? Sobre o estado de marketing da Salesforce? Sobre o estado. É isso? Isso. O estado de marketing. O estado de marketing da Salesforce. Realiza uma retrospectiva dos desafios e triunfos de 2022 à medida que o ano se aproxima do fim. E, por último, de acordo com o estudo Observador CTLM Consumo Sustentável, 43% dos consumidores portugueses concordam que a experiência de compra é mais positiva quando lhe apresentam alternativas sustentáveis. E estas foram as notícias da semana. 43%. Quantas É pessoas muito. responderam? É altíssimo. Isto foi mal feito, seguramente. Porque, na verdade, não vemos isso a acontecer no supermercado. Eu adorei foi o facto da TikTok ter um score para cada um dos influencers, pá. É mesmo, sabes o que é? É Diz. mesmo desculpem, não quero coisa, mas é mesmo à China. A China é que tem o social score. Vocês sabem, não é? Há aquela suspeita de que as pessoas têm uma classificação sobre o seu comportamento em sociedade. Eles vão começar a classificar os cidadãos. Então, este tipo de classificações é uma coisa mesmo desse tipo. Pronto, que é do tipo o quality score da pessoa. Achei incrível.
Mas é isso. Bom, mas isto aqui do sustentável, 43% dos consumidores era bom, mas é só ir à prateleira do supermercado e ver que está mais vazia é ainda a que é mais barata. Mas sim, mas se tiverem par de igualdade, acredito que, sim, que escolham e bem uma alternativa mais sustentável. Muito bem, esta semana não temos ferramenta da semana, temos sim a estatística da semana, que leva com um belíssimo... Não, tinhas aí outra música. Tinha? Tinhas e tens. Espera, será? Vamos ver. Acho que sim. Não. Mas também eu. Era Então, esta. bora lá. Portanto, o jogo, estatística da semana, ok? Portanto, já sabem, eu vou-vos dar aqui um valor que será o valor X e vocês têm que adivinhar qual o valor, ok? Obrigado, agora foste lá, Ricardo, é isso mesmo. E neste momento o score está 1 para o Fred, 1 para o Ricardo e 0 para o 0 Miguel. para o Miguel. Ok? É verdade. Neste momento, 0 pontos para o Miguel. Vamos ver se o Miguel recupera esta semana. Então, a questão desta semana, a estatística desta semana, ok? Qual a média de reviews que os utilizadores leem antes de fazer uma compra? Ok? Para os utilizadores que leem reviews antes de fazerem uma compra, qual o número médio destas reviews? Quantas é que eles leem? Quantas reviews lê uma pessoa antes de fazer uma compra? Nem diz se é online, se é offline, se é... Mas tu vais-nos dar hipótese? Vou só dar uma dica que é entre 0 e 20. Bem, ok. vê-se logo o Miguel a pesquisar. Epá, o Miguel, está quieto. Mãos no Até ar. estou a Olha, olhar, mãos, até estou a olhar vocês para a minha está a ouvir filha, contar tão confiante que estou a olhar para ela só a ver lá. Sim, põe assim as mãos, se faz favor, para eu ver as duas mãos, onde eu possa ver os pés, Miguel, os pés também. Tu és um gajo. Claramente este jogo é importante. Está a ficar importante. Bom, Isto tem que haver um prémio diria, depois. Vai, Ricardo. epá, De 0 a 20. 12. 12. Ah, não, 12 é Já está dito, 12 é bué. bloqueaste, 12 é bué. bloqueaste. Epá, tu, sério. Bora, Miguel. Epá, isto acho que depende imenso do tipo de produto, mas eu diria para aí umas 5 ou 6. Se tivesse de adivinhar, diria tipo 6. 6. Eu vou meter 3. Quanto? Só, Eu vou para as só 3. 3? 3. Tu não vês o preço certo, claramente. Tu não vês o preço certo. É para, O 3 era uma péssima aposta, mas pronto, é que... é para dar uma oportunidade, Miguel. Posso? Vamos a isto? Vamos. Então, a conclusão é de um estudo divulgado pela Martin Week que dos utilizadores que leem reviews, leem em média 6 reviews antes da sua compra. Ganha É o o Miguel. agradecimento. Eu Spot estou aqui on. umas queijadas que eu quero distribuir e queria lá da minha terra e estou mesmo muito satisfeito com este momento. Até estou a dizer, Mais perto do que o estou a dizer à Ricardo. minha filha para vir cá ao palco. Para fechar. Ela O prémio não com o vem. pai. Exato. Meu Deus. 6 reviews. Epá, eu disse 12. É Realmente bastante, 12 não. hein? Mas 6 seis reviews. já é- Eu confesso que disse 6, mas eu vejo mais. Eu vejo as tais. Epá, eu geralmente começo a ver as reviews negativas e adoro ver as reviews negativas, mas é umas 6, 7, não sei. Boa. Muito bem. Maltinha, tem alguma coisa mais a adicionar a este belíssimo programa que agora chega... Bom, malta, antes de ir embora, não se esqueçam, temos o nosso grupo WhatsApp, w.marketingporidiotas.pt. Subscrevam e, por favor, avaliem-nos nas aplicações tradicionais de podcast. E, por último, marketingporidiotas.pt, o nosso website onde está lá toda a informação. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau. Tchau.